Bom, a questão 17, ela é uma questão, né, que pegou aí um pedaço, né, do Diário Oficial da cidade de São Paulo, né, do 1 de 8 de 2014, né, adaptado, e fala sobre a questão do plano diretor, né, de São Paulo. Então, é uma questão que remete aí à urbanização e o espaço urbano da cidade. Né? Então, ele te deu um pedacinho do plano diretor para você ler e analisar esse inserto, né? E aí ele te pergunta o que é correto afirmar sobre o plano diretor. Então, analisando esse plano diretor, algumas informações seriam importantes que você tivesse, né? Que é a ideia das mudanças desse plano diretor, que traz para a gente, né, um olhar sobre o crescimento populacional, o uso do incentivo do espaço urbano de uma maneira mais, né, igual e que contemple as áreas pobres e as áreas onde você tem, né, as áreas mais centrais, ou aquele centro, o caso do Centro Velho, a questão dos bairros como bairros adjacentes ao Centro Velho, que é Santa Cecília, o Campos Elíseos, bairros que é um pouco, né, largados aí, e que você tem também, dentro de uma lógica da verticalização da cidade, onde passa, zonas com bastante fluxo de pessoas, próximos de vias radiais, o metrô e os terminais de ônibus e de trem. Né? Então o texto está falando sobre isso e você vai escolher a alternativa que mais se adequa ao texto. Né? Então é esse acesso da população à infraestrutura, né, sem grandes investimentos, mas que consiga, né, fazer com que essa mobilidade na cidade seja melhor vista, né, na ligação entre as zonas periféricas e as zonas centrais. Então a alternativa correta da questão 17 é a alternativa A, né, estimular a aproximação espacial entre moradia, emprego e serviços na cidade. Então uma questão aí de interpretação do texto e conseguir ver qual a alternativa mais correta. A questão 18, né, é uma questão que você também tem uma análise aí de gráfico, né, um mapa, desculpa, a questão 18. A questão 18 é uma questão que você tem, né, uma análise de mapas, né, e está se referindo à economia interna do Brasil, né, mais especificamente sobre a produção, né, laticínio, a produção aí de leite e o consumo interno, como que isso aconteceu. Então é uma interpretação e leitura dos mapas, mas que você consiga perceber uma sequência cronológica entre esses mapas, que remete aos anos de 1940, 1975 e de 2006. Então, dentro da ideia da produção leiteira aí em vários estados do Brasil. Então essa produção leiteira no território houve claramente, se você consegue visualmente entender e analisar esse mapa, houve um aumento da produção, né, que é relativa e tem uma ampliação do quadro demográfico também. E, consequentemente, um aumento do consumo interno. Uma questão, né, que você consegue, né, a partir da leitura desses mapas, chegar na resposta correta, que é a resposta D, né, que é bem clara. Se você conseguiu entender que houve um aumento dos estados produtores de leite e também houve um aumento, né, também, né, demográfico e com isso um aumento de consumo, você chega na ideia de que a D fala, né, aumentou tanto em quantidade produzida quanto em número de estados produtores, graças em grande parte ao crescimento do consumo interno. Uma questão bastante clara de análise dos mapas aí. Questão 19. A questão 19, né, é uma questão, né, que está lidando com o ecossistema e a natureza. Né, uma questão que você tem um texto aí onde você vai ler esse texto e ele vai te dar algumas informações, né, sobre, né, o manguezal. Né, e você teria, né, que ter em mente, né, um conhecimento sobre as vegetações do Brasil. Porque o texto em si não é uma questão de análise de texto, e sim uma questão que ele te deu um texto para que você pensasse sobre a ideia da utilização, tanto para a alimentação como para a economia e de uma determinada região, né? Mas ele te perguntou basicamente sobre o que é o ecossistema do manguezal. Sobre o ecossistema manguezal é correto afirmar.
Então, você teria que ter os conhecimentos sobre, né, as vegetações do Brasil. E aí, no caso, o manguezal, ele é um complexo, né? Ele é um complexo de uma floresta vegetal aí, né, que tem em sua base, né, uma vegetação que é chamada de halófilas. São o quê? São espécies que são adaptadas à salinidade do solo lodoso do manguezal. E, né, também temos aí uma vegetação que é vista como pneumatóforas, ou seja, são raízes aí aéreas que facilitam a troca de oxigênio. Então, por quê? Porque o mangue ele fica no fim, entre o continente e o mar. Né? Então, se você é uma questão assim, de um grau de complexidade um pouco alto, você teria que saber bem, né, sobre as vegetações do Brasil, e aí teria a única resposta correta aí da questão 19, é a alternativa C, que é o que é o manguezal? Ele é constituído de solo predominantemente lodoso, deficiente em oxigênio, com espécies vegetais adaptadas à flutuação de salinidade, onde se reproduzem espécies de peixes, moluscos e crustáceos, fonte de alimento e renda para populações tradicionais. Então essa fonte de alimento e renda para as populações tradicionais é uma parte que está falando no trechinho final do texto aí, né? Ó, a mudança começou em 1993, quando pesquisadores da USP e órgãos do governo passaram a divulgar o conceito de reserva extrativista, em que populações tradicionais continuam retirando seu sustento da natureza, mas de forma planejada. Tá? Então, é uma questão de um alto grau de complexidade, mas, né, vocês teriam que ter um conhecimento aí sobre a vegetação do manguezal. Bom, questão 20. A questão 20, né, é uma questão sobre da geografia que analisa a ideia de paisagens naturais. Então, você teria que lembrar basicamente o que é paisagens naturais, né? O que é espaço natural e espaço geográfico. Então, o espaço natural é aquele espaço onde não tem a modificação do homem, e o espaço geográfico é onde já há a modificação do homem de alguma forma, né? E ele te dá um enunciado falando sobre principalmente esse espaço natural que se forma em torno do nosso enorme, imenso litoral, né? Então, o enunciado já te dá bastante taxativo, ele já disse para vocês, ó, o Brasil possui cerca de 7.500 quilômetros de litoral, ao longo dos quais encontramos distintas paisagens naturais, pouco ou muito transformadas pelo homem. Então, com base nas imagens e em seus conhecimentos, pede para você assinar a alternativa que contém informações corretas sobre a paisagem que mostra na imagem e o que o texto está se referindo, se está correto. Então, cada alternativa tinha um tipo de imagem e você tinha que associar essa imagem, esse espaço natural, né, com, né, o texto, se está totalmente corretinho. Né? Então, vale a pena lembrar, porque no caso aí a resposta correta é a resposta B de bola, né? Vale lembrar que as praias e dunas, né, as praias e dunas existem em todo o litoral brasileiro. E também, muita gente esquece disso, que você tem também dunas, por exemplo, né, nas regiões interioranas também, né, principalmente na região aí do Tocantins, né, chamada região do Jalapão, e no caso também, né, do Médio São Francisco, onde tem as dunas do São Francisco. Então a resposta correta é a resposta B. Né? Na ausência de cobertura vegetal, essas formações decorrentes de ação eólica constituem paisagens que se modificam constantemente, estando presentes no litoral e também no interior do Brasil. Né? E aí você vê a imagem das dunas. Tá? Só um comentáriozinho rápido sobre por que uma das alternativas está errada. A alternativa A, você tem uma imagem de uma, né, escarpa, né? E ele diz aí que a escarpa ela é formada por derramamentos vulcânicos. Isso está incorreto, porque a escarpa é formada por erosão, né? Erosão e desgaste aí, através do contato com o vento e com a erosão da água também. Tá? Última questão de geografia. É uma questão, né, bastante interessante, porque está tocando aí no assunto da crise hídrica em São Paulo. Né? A gente estava esperando que talvez a FUVEST tocasse nesse assunto, e ele tocou na última questão de geografia, que é a questão 21.
né? Então é um tema geral aí que está lidando com a ecologia, as políticas públicas e tudo mais. Bom, vamos só dar uma lidinha no enunciado. As perspectivas ficaram mais pessimistas porque a seca atual do sistema Cantareira é mais crítica que a de 1953. Até então, a pior da história e que servia de parâmetro para os técnicos dos governos estadual e federal, né? Então, acerca da crise hídrica apontada no texto acima e vivida pela cidade de São Paulo e pela região metropolitana, é correto afirmar que a situação apresentada é de natureza, entre outras. E você tinha algumas naturezas sobre essa crise, né? A gente fica com a resposta E, né, que é a natureza da crise hídrica em São Paulo, se dá pela natureza ecológica e política. Então vale a pena lembrar, né, que essa crise hídrica do estado de São Paulo, ela tem essa origem ecológica, principalmente pelo nosso clima, né? Aqui em São Paulo, um clima de tropical de altitude, e que nos meses de inverno tende a chover pouco, né? Principalmente nesse ano não choveu desde o inverno até a nossa primavera aí, que houve essa estiagem. E também, claro, né, com algumas incompetências administrativas, políticas administrativas, que foi um mau planejamento governamental, sobretudo, né, um mau planejamento urbano, que não conteve, né, o adensamento urbano, o crescimento populacional, que houve um aumento da demanda por água. Então a resposta correta aí fica na resposta alternativa E, né, ecológica e política, posto que a reposição de água dos reservatórios depende de fatores naturais, assim como do planejamento governamental sobre o uso desse recurso, né? Ficamos por aqui em Geografia na questão 21. Né? Obrigado, galera. Tchau, tchau.